Fala meu povo, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Clube TV. E dessa vez, né, eu vou trazer aqui um conteúdo muito importante para quem deseja treinar com foco, né, com intenções de ser realmente um ótimo jogador para estar dando resultado, né, e nos seus locais, principalmente nos regionais com níveis maiores, né? Então, assim, este é um artigo, né, que eu peguei e ele tem mais de 3.000 palavras. E então vai ser um vídeo um pouco extenso, mas você pode ver em duas partes. Mas assim, não deixem de ver esse vídeo, vai ser muito importante para a sua rotina de treino, né? Você que vai pro regional agora em agosto, né? Então assim, eu acredito que esse vídeo vai lhe ajudar. Esse conteúdo, né, que eu peguei, eu já fazia assim, não todos eles porque eu não tinha ainda tanto conhecimento a esse foco, né, esse, como é que eu posso dizer, essa disciplina, né? Então assim, esse vídeo ele vai te ajudar a ter mais disciplina para você pelo menos fazer do seu jeito, entendeu? Que eu vou dar uma receita e você vai modificar ela para fazer do seu jeito, entende? Então assim, vai ser muito bacana, espero que realmente gostem muito desse vídeo. E deixe aqui nos comentários a relevância, se puder, a relevância desse vídeo. Se foi bom, se foi ruim, se realmente agora eu vou me organizar, então enfim. Então vamos aqui, né? Sem mais delongas, como eu já falei, vai ser um vídeo um pouco longo, mas pense bem, vai ser bem interessante uma conversa. Eu vou fazer no estilo sala de aula mesmo, assim como o professor vai ler o artigo e aí vai comentando, enfim. Então, assim, vai ser nu e cru mesmo, sem. Essa vai ser a minha primeira tentativa de vídeo também. Eu não tenho nenhum conteúdo assim. Aliás, não tem um esquema assim, sei lá, algum script, então só bora, entendeu? É direto. Então, o que de errado aqui vai dar tudo certo. Então, vamos que bora, vamos que bora, vamos que bora. Vamos aqui. Ó, vamos aqui pegar. Deixa eu só me colocar aqui, né? Pra dar o pump. Pronto. Que eu. Então tá. Então aqui é um. Eis o artigo, no caso, tem 7 páginas. Destaquei alguns pontos principais, né? Que eu vou falar aqui. E, enfim. Então aqui temos o seguinte. Vou até me posicionar aqui bem melhor pra gente conseguir conversar um pouco, né? Então, se você, né, realmente planeja melhorar no seu jogo, não só no One Piece, né? Você que tá vendo esse vídeo e joga outro jogo, esse vídeo também é pra você. É uma forma de como melhorar, né, o seu treino, né? Tipo, você ser mais focado, ter mais disciplina. Como eu já tinha falado no começo do vídeo, você vai ver que é a mesma coisa da academia. Se você quer levar esse jogo a sério, você precisa ter disciplina. Se você não tiver disciplina, você vai ser só mais um jogador no meio de tantos, entendeu? Então não é para ficar chateado caso você não obtenha bons resultados, porque você não vai ter disciplina, entende? Então existe diversos tipos de jogadores e esse vídeo de hoje é para o jogador que quer ter disciplina, foco e com mentalidade de campeão. Tranquilo? Vieram várias pessoas, né, me falar como é, Johnny, como foi a sua rotina de treino, né, antes do regional, porque você tirou uma boa colocação, e aí como é que foi que você fez, né, para treinar e tirar essa boa colocação. E aí eu fui explicar, fiz a rotina do meu jeito, enfim. Então, assim, todo mundo tem uma rotina, mas essa daqui que eu vou falar, por exemplo, já vai te dar um caminho para você fazer do seu jeito, entendeu? Por exemplo, eu fazia isso aqui, que eu vou dizer já no e cru. No não, né? Mas enfim, você entendeu. E eu fiz do meu jeito. Mas não foge muito do contexto, entende? Daqui. Então, enfim. Então aqui, baseado nesse caso desse artigo, ele é interessante porque ele é baseado em três autores bem interessantes.
Depois eu indico vocês a lerem, né? Pelo menos quem são. Então aqui ele é baseado na prática deliberada, né? Na psicologia do esporte, na mentalidade de campeão, do Daigo. Esse Daigo que, para quem não sabe, ele é um bem famoso nos jogos de luta, principalmente no Street Fighter. Então, assim, ele escreveu um livro e aí ele explica, ensina como é que é a prática que ele faz, né, do treinamento, da rotina. Então, assim, Johnny, eu não tenho muito tempo. Ou seja, esse vídeo é perfeito, porque esse vídeo é exatamente isso, é 1 hora por dia para você treinar. Então, assim, 1 horinha tá tranquilo demais, dá pra fazer, entendeu? Então, assim, pra quem não sabe o que é prática deliberada, né? Então, é treinar com foco, com intenção, com correção e repetição de estratégica, né? Então, assim, a repetição leva à perfeição, né? E, bom, fazendo aqui essa parte introdutória, né? Vamos ver o que é que ele fala a partir daqui desse artigo. Lembrando que não foi eu que fiz esse artigo, eu só traduzi. Então, como eu achei importante, interessante, eu já tinha um vídeo já praticamente pré-montado para fazer exatamente isso aqui, mas esse aqui eu achei mais científico, então este vídeo é bem mais relevante, né? Aliás, esse artigo é bem mais relevante do que o conteúdo que eu já pretendia fazer, tá? Então aqui, para os entusiastas, né, do jogo One Piece, aprimorar as suas habilidades, né? Como falei, se você quer melhorar no seu local, níveis, né, mais regionais, Treasury Cup, enfim. Então você precisa de disciplina. Isso daí é inegável, né? E aqui ele fala, né, no entanto, né, como uma rotina estruturada, baseada em prática deliberada, insights psicológicos e foco estratégia, é possível sim alcançar, né, um progresso significativo. Porque, querendo ou não, como eu falei, se você treina todo dia, você vai conseguir ótimos resultados. Não tem como você ser bom só por natureza. Tem esses raros casos, né? Mas, no geral, você precisa sim treinar. Ninguém é bom, tipo, você precisa treinar. Não tem, no geral, não tem como você ser só bom por natureza, sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de nada, só vai, então é difícil, né? Então, como eu tinha falado, esse artigo aqui tem mais de 3.000 palavras, então vai servir, ele é um guia para você fazer uma prática, né, de 1 hora por dia. Então ele vai personalizar diversas coisas, a gente vai trazer aqui para vocês. Então, aqui, né, esse daqui ele vai se inspirar mais no jogo, né, do Hábitos Atômicos de James Clear, né, um jogo de poker que ele jogava, enfim. Mas esse livro aqui do Jared, com a vontade de continuar vencendo, e do Daigo, né, que eu falei que era o cara que era pro player em jogo de luta. Então, assim, baseado nesses 3 caras, foi feito esse artigo, né. Enfim, aqui ele fala, né, o sucesso do jogo, né, do One Piece, ele é dominado de construções de baralho, tomada de decisões de jogo e adaptação de estratégia dos oponentes. Claro, você juntando tudo isso é o que faz o One Piece, né, ser tão fácil de aprender, mas tão complexo, né, de jogar competitivamente. Ou seja, por exemplo, o jogo muito simples, Dominó. Dominó não é só ver o par ali e você joga a peça que tá faltando, enfim, não é apenas isso, entendeu? É simples de aprender, mas tem a sua complexidade. Não é diferente aqui do One Piece, certo? Bom, e aqui uma pesquisa, né, eu não vou saber falar muito dos nomes em inglês aqui, mas enfim, a pesquisa do Erickson sobre a prática deliberada. Ela vai enfatizar que o treinamento focado e orientado em objetivos leva os jogadores além das suas zonas de conforto, acelerando a sua aquisição de habilidade, como eu falei. A prática leva à perfeição, a repetição também. Então, assim, se você tiver aptos,
a treinamento correto, você vai só melhorar. Então, assim, mais na frente ele vai falar, você, assim, a ideia é melhorar 1% a cada dia. Tipo, sempre procurar se renovar, se atualizar, então fazer uma reciclagem, então assim, sempre melhorar cada vez mais, certo? Então aqui, Hábitos Atômicos, né, esse aqui é um livro do James, ele complementa com a ideia de defender hábitos pequenos e consistentes que acumulam com o tempo. E aí ele vai pegar também a parte do a vontade de continuar vencendo de Dago, que destaca o esforço incansável e uma mentalidade focada no processo de chaves para o sucesso a longo prazo. Então, assim, é interessante, né, que esse artigo ele foi construído com base em conceitos de pessoas que já, né, alcançaram uma meta bem razoável, né? Então, assim como que ele fala, né, assim como o Poker One Piece também exige que a pessoa tenha um preparo físico, né? Tipo, se você quer jogar competitivamente, com certeza precisa. Então, você precisa ter o máximo de controle possível também da situação, porque, por exemplo, já me ocorreu diversas vezes eu já saí de uma partida, tipo, com muita dor de cabeça, por simples motivo de eu ter feito misplay ou ter feito decisão errada de uma partida muito complexa. Então, assim, tem diversas formas de você se adaptar a diversas situações que você fica, né, à mercê daquela única partida, né? Imagine aí um torneio inteiro, se você fica assim, então você precisa trabalhar nisso. Tranquilo? Tá. Vamos aqui, né? Como aqui, resumindo, ela foi projetada para ser em 60 minutos, esse guia. Então, vamos lá. A rotina da prática diária de 1 hora. Então aqui ele fala que antes de qualquer coisa, você precisa fazer um aquecimento. Quais são os aquecimentos? Uma ativação física, né? Já que você vai mexer ali no baralho, você faz um alongamento de pulso, uma coisa assim, uma concentração. Tem muitas pessoas que podem achar que é bobagem, né? Mas, tipo assim, se você for ver todos os profissionais de jogos, ele tem uma coisa que antecede aquele jogo, entendeu? Então, no One Piece, por exemplo, não é só porque é um jogo de cartas que você vai desprezar essa parte, né? De um aquecimento mesmo. Todo jogo competitivo tem um aquecimento, independente de qualquer que ele seja, né? Então, não vai ser diferente aqui. Tranquilo? Tá aqui ele traz um conceito, né, desses autores aqui que pesquisa em psicologia esportiva indica que o aquecimento físico melhora na coordenação motora. Então, assim, faz sentido, né, no que a gente está falando aqui, hein, através desses psicólogos, né. Ativação mental. Fala aqui, passa 2 minutos praticando exercício de respiração, querendo ou não. Se você respirar profundamente, tipo, beleza, aqui vai ser uma partida difícil, então um campeonato difícil, eu preciso obter bons resultados, então aqui eu vou estar na concentração. Tem gente que consegue se concentrar de outras formas, falando com a galera, cada um tem o seu jeito, né, de se concentrar mais, que é mais a parte científica, né. Se você melhorar a sua respiração, você vai ter um controle, vai funcionar melhor as suas intenções, né? Então, assim, essa técnica é a atenção plena usada por profissionais de poker que aguça o foco e acalma os nervos, né? Querendo ou não, por qualquer coisa que você desfoque, então vai lhe levar à perca, né, daquela partida, uma falta de atenção. Então, assim, é bem interessante que você, se você for pro campeonato realmente para jogar, não, hoje eu vou pro campeonato para ganhar. Então, assim, é importante você já fazer esses exercícios, né? Tá, vou dizer aqui um exemplo que aconteceu comigo no último campeonato. Acho que eu já falei em algum vídeo ou em alguma live que eu tava no jogo, me prepar foi o Treasure, né?
Eu me preparei muito pra esse Treasury. E aí eu tava muito focado, cara. Tipo assim, eu tava muito confiante, tava muito focado, tava 100%, entendeu? Como se eu fosse jogar realmente o regional. Porque essa era a minha intenção de jogar o Treasury. De ver uma lista, eu ia agir igual como se eu estivesse no regional, pensar igual. Tipo, tudo assim, tudo bem meticulosamente calculado. Não sei nem se existe essa palavra. Mas, assim, eu fiz o Arran inteira, perfeita, perdendo apenas na final do corte, que antecede o corte pro top. E aí a gente teve essa pausa pro almoço querendo ou não, meio que desestabiliza, né, a sua run ali, a sua corrida, né? Teve a pausa pro almoço, e aí, claro que é necessário, né? Mas tô só falando que tem essa parte também. E aí vai voltar, vai desconcentrar, aquela parte que todo mundo vai conversar, enfim, volto pro top 8 e aí eu acabo cometendo uma grande misplay por falta de atenção, né? Que é a parte de. Eu esqueci simplesmente de atacar com o personagem, tipo. Foda-se tudo, né? Quem é que esquece de atacar com o personagem, pelo amor de Deus? Eu. Estava muito. Eu tava tão focado, mas desfocado ao mesmo tempo que acabou que perdi, né? Mas é só um exemplo dessa questão que a gente tá falando. Tá. Então aqui define uma meta diária, né? Como que você vai controlar o seu tempo de dons, de jogadas. Então isso aqui é bem interessante, porque aqui ele vai falar os hábitos atômicos do Clear, chamar assim, não, cara. O poder das intenções específicas, enquanto a vontade de continuar vencendo de Daigo incentiva o foco e o processo de cada vez mais os resultados imediatos. Então, assim, se você tiver com o hábito de ficar treinando, se especializando naquele tipo de coisa, você vai com certeza ter bons resultados, né, de imediato. Então, por que que isso tudo aqui funciona, né, que é a rotina do aquecimento? Ele vai preparar, né, seu sistema cognitivo e físico, alinhando a sua mentalidade com os seus objetivos para maximizar a sua hora. Então, vai sim ser muito importante esta questão. Aqui ele pede 5 minutinhos, mas dá pra fazer aquela coisa, aquela análise rápida de 3 minutinhos, tranquilo, antes do torneio, dá uma, dá uma pausa, assim, pensa, fica focado, pega o celular, mas, sei lá, faz alguma coisa, mas faz isso, entendeu? Tipo, pra se focar e não deixar que ninguém venha atrapalhar o seu foco, ou alguma coisa assim do tipo, é uma meditação antes do torneio, né? Tá, aqui é uma coisa bem óbvia, né? Mas que quase ninguém faz, mas é muito importante. Quando eu dou um coach, né, por exemplo, quando a gente grava, quando o cliente ele grava a partida, o jogador, e ele mostra pra gente, tipo, só no único vídeo, mano, não dá pra tirar, tipo, 1 hora só de conceitos, de ensinamentos, de percepção de jogo. Então, assim, se você faz isso, você tá elevando a sua gameplay e você consegue perceber erros que na hora ali você não consegue ver. Aquela mesma coisa, quem vê de fora, você jogando, por exemplo, eu tô jogando aqui, mas quem vê de fora tá vendo outro jogo, entendeu? Porque aqui eu tô na pressão, né? Lá o cara tá só opinando. Então pra ele é mais fácil do que quem está jogando, né? Tipo, então, assim, gravar sua partida demonstra, aí você vai ver o seu outro lado, né? Tipo, você vai ter a visão daquele cara que tava te olhando de fora. Então, é sempre interessante, né? Ter essa parte de gravação. Então, você pode passar aí 20 minutos do seu tempo assistindo o gameplay uh, dos seus jogos, né? E pronto. Aqui ele também pede exercício focado com interação com as cartas. Passe pelo menos aí 5 minutos. Por exemplo, um deck novo, né, que eu obtive recentemente, é o deck do Luffy GP. E as interações é um pouquinho difícil, mas acaba que com a prática você já domina bastante. Pra quem ainda não, tipo assim, uma pessoa que ainda não viu o deck jogar, tipo, a pessoa fica um pouco confusa, né? Aquelas interações inteiras com o líder, com o Sanji Pud, então é um volta danado de dom,
bota personagem, procura, não sei o que, tipo. Então, a pessoa daí que é a primeira vez que vai ver, ela não entende muito bem o que está acontecendo, mas entende de alguma forma, mas não fica tão claro. Então, assim, se você pratica essa parte, então você vai fazer com perfeição, bem direitinho, sem cometer nenhum misplay, nenhum jogo errado. Então, se você treinar essa parte, por exemplo, essa que eu fiz, né, no meu caso, então me ajudou bastante a essa questão, né? Você pega, não é coisa de doido, tá? Você pegar seu baralho, você tá sozinho em casa, você pega aqui, vai fazendo, pega as cartas chaves, vai fazendo as interações para você treinar, né? De alguma forma. Aqui, micro habilidades, né? Ele fala aqui que você vai dividir, divida a sua meta em componentes menores, né? Se tiver, é a questão de ver, questão de letal, de interações. Então, você vai ver situações, você pode fazer situações, pegar dois decks, enfim. Então, você consegue melhorar mais ainda a sua gameplay, né? Porque você vai estar mentalizando aqui na hora, então você vai ter só nesse quebra-cabeça aqui do letal, por exemplo, se você treinar com pegar dois decks seus e fazer uma cena de um letal, então você vai conseguir voltar várias vezes até conseguir encaixar o melhor letal e entender, né? E eu indico muito a aulas de letal. Tem muito na internet vídeo falando sobre, então é bem interessante. E aí outra coisa também é chamar os seus amigos, né? Pra chamar seus amigos pra você jogar e aí entender melhor, porque nada melhor do que na prática, né? Você aprender o jogo, porque querendo ou não, no simulador é uma coisa, ao vivo é outra, assistindo alguém jogar também é outra coisa, então sempre treinando de todas as formas, né? Então aqui você pode jogar essa partida, né? Como ele fala aqui, ó. Você pode jogar focado, concentrando, não jogando aleatoriamente, né? Jogar com a intenção de ganhar sempre que... Ó, vamos aqui. Tem gente que usa o treino, por exemplo, como treino como pra, tipo, só pra passar o tempo, né? Por exemplo, vejo muito jogador aqui no meu local que usa, que tem um treino de quarta-feira, que usa esse tempo, aliás, esse dia específico, onde várias pessoas vão jogar pra poder só jogar por jogar, pra se descontrair. E tá certo, tipo, tá muito certo, mas também não venha reclamar depois do seu próprio resultado, né? Então, assim, não venha se frustrar em questão a isso. Se você não utiliza esse treino de forma correta, você nunca vai progredir, né? Então, assim, sempre que for jogar o treino secreto, que a gente chama, né? Mas ficou apelidado dessa forma. Então, assim, você joga não apenas pensando em vencer, né? Você joga focado, concentrado, entendendo cada questão. Então, assim, usa esse tempo realmente para treinar. Entendeu? Daqui ele fala aqui, ó, alguns pontos. Ó, joga com intenção, evitando decisões no piloto automático. Ou seja, tipo, jogar só por jogar, tipo, tu vai como tanto fez. Então, sempre mantendo as boas decisões. Também é interessante escolher os oponentes de seus decks que desafiam o seu objetivo, né? Por exemplo, você quer enfrentar um deck agro, né? Então você vai praticar a sua defesa, como é que você deve se comportar. Então você pode combinar, né, com seu amigo aí. Leva aí pro treino secreto um deck agro pra mim treinar essa parte da minha defesa, e depois a gente troca pra você ver como é que você se defende. Então, assim, é bem interessante esta questão, né? E beleza. Aqui, como eu falei, se estiver sozinho também, simula os turnos. Como eu falei, eu faço isso bastante. Eu tenho um deck e outro de proxy, então eu fico treinando essas interações e fica bem legal também na hora do vamos ver, né? Então, por que essa prática, né, aqui de gravação de jogo ela funciona, né?
Ó, a gravação fornece o feedback objetivo enquanto os treinos e as partidas desenvolve e a intuição estratégica, né? E aí isso vai refletir, isso reflete a ênfase de Daigon, né, no livro lá dele, a vontade de continuar vencendo, né? Enfim, outro ponto, né, que ele vai trazer aqui é análise do deck, análise do jogo e do deck. Primeiro passo, né? O que é que o objetivo deste tópico que ele vai fazer, ele vai identificar os erros, reforçar pontos fortes e refinar suas estratégias. Então aqui ele vai falar bem simples, né? Assistir vídeos de jogos, gravação do seu próprio jogo. Você pode ver realmente o momento que estava ali difícil, então você pode tomar outras decisões além da que você tomou ali naquela hora. Então assim, bem interessante também estar alinhando esse tipo de treinamento, né? Aí aqui, ó, enquanto você está revisando, né, fazendo análise, né, daquele jogo, você pode fazer essas 3 perguntas que eu achei bem interessante isso daqui. Tipo assim, o que é que eu fiz bem, né? O que é que eu poderia ter feito melhor? Qual é uma mudança viável da próxima vez? Então isso daqui é o tchan do treinamento. Porque não adianta também só treinar, só faz, tipo, você tem que se questionar, perguntar e anotar essas dúvidas. Nem que seja num bloco de notas do WhatsApp, do celular, qualquer coisa. Então fica bem interessante nessa questão, né? Você vai assistir, você vai ver a sua gameplay, então você vai se perguntar o que é que... E aí, ó, só com essas perguntas você consegue melhorar ou 100% dos seus próximos jogos, né? Por exemplo, no treino você pega, faz uma decisão, beleza, vou ter essa decisão aqui. Mas uma decisão consciente, né? Não é porque, foda-se, vou tomar isso aqui. Tipo assim, você decide aquela parada e aí você vai ver o que aconteceu e depois você vai se fazer essa pergunta. Essas 3 perguntas, entendeu? E depois, se tudo der errado nessa sua decisão, você vai melhorar. É como que fala da última vez, o que é que você pode fazer na próxima vez para melhorar, né? E aqui ele pede para você olhar, né, os outros jogadores, ver o que é que eles estão fazendo, ver os VODs, os torneios. Tem muito torneio aí de regionais que é bem interessante, você consegue ver. E a parte que eu falei, ó, Logs Insights, que é aqui nada mais nada menos que registrar, né, o que você está fazendo, né, ali no seu progresso. Então se você registra, tipo assim, eu tenho vários registros aqui no meu celular, tipo, de como se comportar, de como, o que é que eu fiz, o que é que eu devo fazer, registro de torneio, registro de decks que eu joguei, de jogada, de deck que eu joguei naquele torneio. Então assim, é uma coisa, é o seu diário do One Piece. Diário do Capitão. Pronto, acabei de nomear essa parada, Diário do Capitão. Então, deixa eu ver se tá gravando mesmo. Pronto, a gente tá passando aí a marca de 28 minutos. Acho que estamos indo bem. Estamos aqui já na 3ª página. Enfim, então assim, se você consegue anotar, mas anotar mesmo, não é só pegar aqui e anotar na cabeça, porque você vai esquecer e vai fazer a mesma merda. Isso é certeza. Então, se você anota coisas, anotações importantes, você consegue focar. Aliás, você consegue ter, né, várias decisões melhores, né, ao longo, e não se esquecer, porque fica, querendo ou não, fica registrado aí no seu cérebro e acaba que você não se esquece, que a gente, querendo ou não, se esquece com o tempo e aí acaba errando de novo, enfim. Tá. Aqui ele vai, o Clear, né, ele mostra que registrar o progresso reforça a responsabilidade, enquanto o foco de Daigo em aprender cada partida impulsiona a melhoria contínua, né, como eu falei. Então aqui,
que é que ele fala mais? Limite de análise de 1 a 2 momentos por sessão para evitar sobrecarga. Então, assim, pega 2 vídeos, um vídeo, você vai fazendo, porque realmente, em um vídeo de 20 minutos, a partir de 15 minutos, você pode tirar aí 1 hora de análise de partida fácil. Então, para não sobrecarregar, você pode fazer essa questão, né? Então, aqui é uma dica importante também que ele dá. Seja construtivo, né? Evite autocríticas que prejudicam a motivação. Porque não é nada pior do que você ir para um torneio desmotivado. Ou ficar desmotivado após um torneio. Então, assim, isso é fruto de que você não está treinando do jeito correto. Faz sentido? Então, assim, quando você vai fazer sua análise, o que você vai fazer sua reflexão ali, do jogo, pós-jogo, partida, sei lá, qualquer coisa, você tem que sempre ser mais construtivo. Pô, eu não fiz legal aqui, mas eu vou fazer isso aqui, eu vou melhorar. Então, assim, nunca se automutila, né? Por fracasso seu. Então, isso vai servir para sempre essa derrota, né? Digamos assim, vai servir para lhe fortalecer. Use isso para lhe fortalecer. Então, não para lhe prejudicar. Vieram já várias pessoas, por exemplo, para mim no privado, dizendo que estava chateado com o jogo, estava chateado com meta. Diz, não vou participar do regional por conta do meta, não estou feliz, não sei o que, não estou indo bem. Ou, vou deixar de jogar porque eu não estou indo bem, porque eu não consigo ganhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, dá pra mudar isso, pô. É só seguir aqui a receita de bolo e fazer do seu jeito, pô. Não adianta você jogar diversas partidas daquele jeito, né? Como a gente falou aqui, jogar por jogar. Então fica bem mais fácil você fazer um treinamento estratégico, focado, né, em diversos fatores. Tranquilo? Tá. Aqui ele fala também para usar. Esse aqui todo mundo já faz automaticamente, que é usar a ferramenta do Sim, que é para melhorar mais ainda a sua gameplay, né? Já que você nem sempre está conseguindo pessoas para jogar, então é a única forma de jogar. Se bem que tem também na clube, né, para usar como ferramenta de treinamento, de foco, de qualquer outra coisa, porque um jogo são duas eventualidades. Um jogo é jogar online e outro jogo é jogar no físico, né? Mesmo que seja por webcam, tipo assim, é físico, mas não é a mesma coisa. Porém, exige mais ainda de foco, concentração, de tudo. Então é bem mais difícil você jogar um online do que você jogar um presencial, por exemplo, né? Onde vai exigir aí mais foco seu. Então é uma ótima forma também, é uma ótima ferramenta de você treinar. Então não deixe de participar dos torneios da clube às terças-feiras e também aos domingos. Olha o mexendo, né? Tá, então para que isso tudo vai funcionar, né, na análise do deck, do jogo? Então aqui, ó, a prática reflexiva apoiada pela psicologia esportiva, né, deste rapaz aqui, ele vai promover uma mentalidade de crescimento, assim como a análise de mãos de poker, né, de secar partidas do One Piece, aprimora sua capacidade de antecipar os oponentes. Então assim, se você treinar, você vai ter uma ótima visão de jogo. Você vai perceber que naquele campo, naquela situação, você vai ter diversas formas de pensar, diversas saídas, sobressaídas, enfim, de encurralar, de não encurralar, de qualquer coisa. Você não apenas vai só olhar para o seu campo e ver só aquilo, você vai ver para além daquilo, entende? Você vai conseguir perceber todo o campo. Então, enfim, voltando aqui, né, pro próximo tópico. Já está aqui na 4ª página. Treinamento do jogo mental. Aqui ficou traduzido, mas ficou meio estranho. Então aqui, o objetivo desse tópico ele é desenvolver a resiliência psicológica e manter a vontade de vencer. Então aqui ele vai trazer a motivação, né, e o psicológico, né? Então aqui, regulação emocional. Então ele usa esse termo aqui, né, deste livro,
que após uma derrota frustrante, por exemplo, perdi aqui por um top deck, por um trigger, por top deck do oponente, qualquer coisa. Então aí você vai anotar o gatilho e um contra-ataque lógico, né? Por exemplo, da variância que faz o TCG, vou revisar meu jogo. Então você pode se programar, você vai anotar, então se programar para não fazer isso da próxima vez, né? Você vai ter que manter a calma e ficar tudo certo para você não se irritar com isso. E aí você vai conseguir, com o treinamento, né? As anotações, todos os tópicos anteriores, você vai conseguir fazer com que o seu oponente você vai conseguir, como é que eu posso falar? Mesmo que ele trigue, mesmo que ele dê um top deck, você vai estar preparado para isso. Então, assim, com a prática você consegue contornar isso. Então, assim, você vai conseguir treinar tanto, tipo, com treinamento mais focado, que se você perde por alguma coisinha, então você jogou errado. Johnny, mas aí é errado falar isso porque não tem como contornar. Perdi por causa disso. Não é você só perdeu por causa disso. Vamos resumir. As suas decisões ao longo daquela partida fez com que você perdeu só por causa disso. Mas não foi só por causa disso, foi porque foram todas as micro decisões que você teve ao longo daquela partida. Então, assim, nunca diga isso. Perdi por um cacau. Perdi por um não sei o que. Então, assim, pensamento de campeão não é isso. Vamos pensar a partir de agora dessa forma que eu falei. Isso às vezes serve até pra mim, que às vezes eu penso, porra, o cara tinha 4 Giant, mano. Então, assim, eu acho que às vezes também não tem muito o que falar, a pessoa 4 Giant. Olha eu chorando aqui, né? Mas enfim. Mas entende o que eu tô querendo dizer? Então foi as minhas micro decisões naquela partida que não foi só por causa das 4 Giant. Que bom que ele tinha as 4 Giant pra se defender, mas se eu tivesse feito certo, ele não ia depender da Giant para ganhar, entende? O que eu quero dizer? Então, é basicamente isso. Tá. Então, aqui a gente pode passar. Aqui é como eu falei, ó. Reforço da mentalidade de crescimento, né? Aqui ele pede para ler esse trecho desse livro. Então, ou seja, o que tem lá, né? Melhore 1% diariamente. Então, esse termo aqui, essa parte aqui eu achei muito interessante. Porque, querendo ou não, isso lhe traz uma motivação, né? Se você começar a pensar assim, agora, no meu treinamento eu tenho uma meta. Eu vou ter que melhorar pelo menos 1% diariamente. Seja, no final se resume a aprender uma nova coisa, né? Pensar de modo diferente. Então, assim, é bem interessante essa palavra, muito forte. Eu vou até destacar aqui como uma parte, uma frase bem interessante. Vou deixar até de azul, que vai ser a única de azul que eu vou deixar de todo esse documento. E, enfim, né? Ou então, num caso, um trecho aqui, a vontade de continuar vencendo, ele fala aqui, ó, seja humilde e melhore incansavelmente, né? Porque tem gente, vamos lá, tem gente que ganha um local, tem gente que topa, tem gente que faz alguma coisa algum grande feito ali, e aí acaba que eu não preciso treinar, agora eu sou o bambambam, vou te ensinar aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, ele, querendo ou não, isso meio que atrapalha o seu progresso, né, de conquistas, né, no jogo, porque diversos fatores, seja ele você não precisa mais treinar, seja ele como você seja visto com mal olhares, né, por outros jogadores, se achando muito. Então isso aí acaba meio que manchando tanto a sua personalidade, tanto como você como pessoa, então não fica legal. Então, assim, sempre é bom ser humilde, humildade sempre,
sempre aprendendo com qualquer pessoa, ninguém é melhor que você. Então, assim, se uma pessoa vai lhe ensinar alguma coisa, escute ela. Se você tem um argumento, você vai argumentar. Então, assim, sempre todo mundo tem algo para ensinar, pô. Não tem como. Mesmo que aquela pessoa não sei lá, tipo, ainda não tá tendo resultados relevantes em um local, mas ele sempre tem alguma coisa para ensinar que você não sabia. Então, você consegue pegar nas entrelinhas, conversando com as pessoas, coisas que você consegue aprender em apenas conversar com ela, né? Talvez ela consiga melhor, se essa pessoa consiga melhor, como é que eu posso falar? Melhor falando do que na prática. Eu sou melhor, tipo assim, né? É como se fosse aqueles técnicos, né, de futebol. Um técnico de futebol, às vezes, ele foi um jogador, mas que não foi tão relevante assim, mas ele é um ótimo técnico, tipo, absurdo. Então, assim, ele consegue ver muito mais de fora do que de dentro. Tipo assim. Então é isso. Então, resumindo aqui, reflita sobre o sucesso, um sucesso passado como um obstáculo oportuno para reforçar a crença no progresso, né? Então, assim, você vai usar o do seu sucesso do passado para poder melhorar mais ainda, né, no seu progresso, digamos. E aqui ele vai falar que, por exemplo, mantém uma lista de gatilhos de tilt. Por exemplo, em partes ruins, com contadores para uso em tempo real, uso econômico para manter a disciplina, o treinamento mental é tão importante quanto a estratégia. Porque, tipo assim, é, você olha que você faz essa lista, né, lá no seu, na sua agenda, que eu te falei, no celular, e aí você fala, pô, o que é que me deixa puto? Você vai lá anotar para poder você melhorar nessa questão, pra você não ficar com dor de cabeça, por exemplo, como eu fico, eu tenho que melhorar isso também, tipo, qualquer coisa, se eu pensar muito ou ficar muito puto com alguma coisa, eu fico logo com dor de cabeça e isso acaba me estressando e comprometendo o resto das minhas partidas, né? Então, eu tenho que melhorar nesse ponto, então talvez você tenha alguma ponto a melhorar em relação a essas questões que te deixam tiltado, né? Então você vai pegar esses tilts, esses gatilhos aí, né? E você vai trabalhar nisso para poder melhorar, para você não ter que passar por isso de novo. E aí, isso aqui é uma parte também muito importante. Por exemplo, ao treinar, você, por exemplo, se você está usando ali um treinamento, você pega, vamos aqui iniciar uma partida, você coloca para você mesmo, então você fala para o seu oponente lá de treino, vou colocar aqui o cronômetro pra gente treinar em cima disso, porque querendo ou não, ele é muito relevante treinar com cronômetro, porque isso lhe prepara para você não perder nas rodadas ou tomar iniciativas nas rodadas, entendeu? Então, assim, eu vejo muita gente perdendo no tempo, porque tá pensando demais, não consegue administrar o tempo nas suas jogadas. Então, assim, querendo ou não, isso atrapalha muito e também conhecer as regras, né, do tempo no final de partida. Então, é bem interessante que você vai ser um melhor jogador se você também conseguir administrar o seu tempo. E aí você começa a treinar a partir com cronômetro. Eu fazia isso, meio que eu fazia isso no Pokémon, mas, porque, tipo, Pokémon só é mais demorado do que aqui, você precisa pensar mais ainda, porque é buscas, então qualquer microdecisão acaba, então meio que dava certo fazer um cronômetro mental, né? Você só anota a hora e vai jogando, então você volta a ver a hora e ver se tava tudo certo, se a partida terminou no modo. Enfim, então assim, é uma forma de treinar que é bem válido, isso não deixe de fazer isso nos seus treinamentos. A partir de então eu vou realmente não só olhar o tempo da partida, tipo olhar a hora, eu vou no treino eu vou pegar o cronômetro e vou colocar ali, porque querendo ou não, o tempo é muito importante e querendo ou não faz parte do jogo. Tranquilo? Tá, aqui ele vai falar. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tá aqui. Cara, ficar segurando esse microfone é tenso.
A gente tá aqui com 44 minutos, tranquilo. Esse vídeo aqui tá pensado para no máximo 1h30, mas acho que a gente vai terminar bem antes. Tá, próximo tópico ele vai relaxamento e planejamento. Então, qual é o objetivo? Consolidar o aprendizado e se preparar para a próxima sessão. Então aqui é mais uma prática só de pensamentos, né? Tipo, você não vai pegar em nada, ficar de boa, você vai relaxar, você vai fazer aquele exercício mental, né? Você vai refletir na sua mente, você vai pegar cada partida e aí você vai conseguir resumir, né? Tipo assim, pô, o que é que eu preciso, o que é que eu poderia fazer? Quem não já faz, né? Isso, eu aposto que praticamente todo mundo já faz esse fica se imaginando, né? O que é que poderia ter feito melhor, fica quebrando a cabeça com um pós-partida ou pós-torneio. Então, você faz isso, mas faz isso sempre. É uma prática do seu treinamento, entendeu? Então, assim, a partir do momento em que você sabe, você faz isso, mas é prática. Então, assim, resumindo, né? A partir do momento que você coloca isso na sua prática de treinamento, você vai com certeza melhorar bastante, né? Então, assim, você consegue melhorar mais ainda com esse tipo de reflexão e se tornar rotina, né? E não só por um acaso, vou pensar aqui, pronto, mas que seja de rotina isso, sempre. E sempre anotando as suas análises, né, daquela partida ali. Então é bem interessante fazer, eu vou chamar ali diário de bordo, né? Tipo, todo torneio, então assim, sua vida do One Piece tá ali naquele diário é bem interessante também, sei lá, pra guardar daqui a 1000 anos, você lê e tal, e você vai ver o seu progresso, né? Como ele fala ali mais em cima, que eu acho que eu não li. Você vai pegar esse VOD, né, seu escrito, né, digamos, e você vai ver o quanto você evoluiu, né? Poxa, caraca, mano, eu fazia isso, que merda. Agora eu já não faço mais. Então, assim, é bem legal ver essa evolução. É uma forma de você ver que tá funcionando o seu treinamento, entendeu? Então, enfim, para que isso funciona? Não? A reflexão consolida a aprendizagem, enquanto o planejamento mantém a prática como propósito. Né? E aí, o que a psicologia esportiva fala? Né? Que vai destacar. Na verdade, a psicologia esportiva destaca o They Bring Things estruturados para retenção. Cara, não entendi foi nada aqui, mas é isso. Acho que é porque eu não conheço a palavra aqui, deve ser um termo em inglês que eu não tô sabendo. Mas enfim, paciência, né? Depois vocês falem nos comentários o que é que vocês acham que é isso. Isso aqui eu esqueci de ver o que é, tá? Enfim. Tá. Etapas aqui adicionais para aprimorar, né, sua gameplay durante o jogo. E aí melhorar seu tempo, né, de treinamento para 1 hora. E com certeza o seu progresso de motivação. Então aqui ele pede para você estudar o meta. Como é que é estudar o meta, Yubel? Você vai abrir o One Piece Top Deck, vai ver lá no Eggman, que é um bom... Na verdade, eu recomendo mais do Eggman, porque lá é os regionais maiores. Lá tem um stop, você vai pegar todos os decks ali, você vai ler o líder, você vai fazer o que cada carta desse líder ele vai fazer. Então vocês vão ver o que é que eles estão usando no meta atual. Então assim, você vai sempre se renovando, né? Então, querendo ou não, você precisa estudar o meta. Não tem como você ir para um torneio e se dar bem se você não estudar o meta. Por exemplo, eu vou aqui, eu nunca enfrentei um Luffy UP, eu nunca enfrentei um Luffy GP, mas eu vou ver aqui, eu vou enfrentar o Luffy GP, eu não sei o que esperar. Então eu não sei como é que nem jogar contra. Então assim, o mínimo que você deve fazer é, no mínimo, olhar o que esse deck faz. O que é que o líder faz, como é a interação e o que é que ele pode usar de tecnologias, que essa é a parte mais importante, para você não perder para aquele detalhe lá. Por exemplo, o Luffy GP, né? Eu perdi só porque ele usou
um eletroaluno. Tipo, se você não tá preparado para levar um eletroaluno, então você tá totalmente errado, entendeu? Porque você não só perdeu por isso. Você perdeu porque você não fez essa parte do treinamento, não estudou o método, você não sabia o que tinha no deck dele. Então você não perdeu só pelo eletroaluno, entendeu? Entende o que eu quero dizer, o que eu quis dizer lá naquele momento? Não foi só isso. Não foi só um cacau, não foi só uma carta, não foi só um... Tipo, foi todo um contexto, né? E aqui é uma coisa bem óbvia, que é construir uma rede de apoio, onde você vai se juntar, né? Aqueles melhores jogadores, tanto do seu nível como um maior do que o seu. Você pode trocar uma ideia, chama essa pessoa no privado, discute lista, tipo assim, mas seja um bom cortejo, uma boa pessoa, né? Tipo assim, saiba conversar, é, não só queira tirar informação dessa pessoa, entende o que eu quero dizer? Tipo assim, só chega lá e, ei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí querendo extrair informação, mas uma conversa que seja prazerosa para as duas pessoas, entendeu? Não só querer extrair. Você tem que desenvolver a conversa, também oferecer recursos, né, para as pessoas. Então você não deve só extrair dessa pessoa. Você deve extrair e recompensar, entende o que eu quero dizer? Então, assim, é uma troca de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Sei lá, você entendeu. Então, assim, é bem interessante essa troca de conhecimento. Tranquilo? Porque senão você acaba sendo aquela pessoa chata, né? Você só quer fazer umas perguntinhas, né? Por exemplo, você não gosta... Nenhum advogado gosta de que pessoas aleatórias façam perguntinhas pra ele. É tanto que eles brincam, tipo, cada perguntinha é R$ 1. Tipo, se tanta perguntinha que ele respondesse, se ele recebesse R$ 1, então o cara ia ficar bem dinheirado, né, digamos assim. Seria mais ou menos nesse contexto, mas não nesse contexto, obviamente. Então, basicamente é isso. É um ambiente bem otimizado, né, questão onde você treina, barulho, paz, enfim. Você quer deixar pra lá, mas isso aqui já é meio óbvio, mas não custa nada dar uma pincelada aqui. Aqui é o que eu falo, ó, que eu falei mais acima. Acompanhar o seu progresso a longo prazo. Como é que você faz isso? Acompanhar. Você vai ver seus últimos resultados, você vai ver suas anotações, então você vai conseguir fazer com que esse progresso, né, da sua vida competitiva seja acompanhado, e você vai ter uma análise, né, um diagnóstico daquilo que você vem já fazendo e que está melhorando. Isso é muito prazeroso você ver que você conseguiu, entende? No final do dia. Então é muito massa essa questão. Poxa, num torneio há 3 meses atrás eu estava muito ruim, e aí eu comecei a treinar, e agora eu tô conseguindo me performar bem. Aí você vai lá, tipo assim, isso é um exemplo que eu estou falando. E aí você vai e pega seu diário de bordo, né, que a gente nomeou aqui, e vai ver que você não tá mais fazendo aquelas coisas, você progrediu e agora tá só topando e tal. Então, enfim, é importante você que anote, por isso que eu falei, é importante você anotar para você ver o seu progresso também, né? É uma forma de se motivar também. O quinto aqui, ó, prioriza seu bem-estar físico e mental. Aqui você toda competição exige isso, bem como aqueles exercícios de aquecimento, principalmente esse daqui. Você vai toda a questão de foco, de sono, alimentação, exercício. Então, assim, querendo ou não, se você não tem uma boa noite de sono e no outro dia você tem um torneio, então as chances de que esse torneio dê errado é muito grande, né? Porque você não tá com seu sono 100%, você não dormiu bem, você vai, em algum momento, vai se cansar ali, né, do foco, e aí vai deixar passar pelo cansaço, pelo sono, por alguma coisa,
e aí vai cometer a misplay e vai acabar perdendo ali sua partida. Então é importante a junção de tudo isso para poder é, conseguir prezar ao máximo a sua gameplay, né? Eu sei que por alguma galera isso aqui é bem difícil, tipo eu mesmo. Mas eu conheço outras pessoas também que dormir 7 horas, 9 horas por dia é muito difícil. Mas é o que os cientistas falam, né? Não esse, mas como todos os outros. Alguns também defendem para que durma só apenas 6 horas, 7 horas, enfim. Melhor em alguma coisa. Mas esses são poucos. Tá. Voltando aqui para o próximo tópico, a gente já está na sexta página, já estamos terminando. Com quase 1 hora de vídeo. Então aqui, a mentalidade do jogo mental. Acho que essa tradução ficou meio doida. Como eu falei, eu só peguei e traduzi, tá? Não tem nada autoral meu aqui. Lições de poker de Daigo, né? E do Daigo. Isso aqui são os dois autores que ele fala lá em cima. Então aqui ele vai falar, né, que o jogo do One Piece, né, exige um pouco de mental robusto, traçando os paralelos com o poker e a filosofia de Daigo. O jogo mental de poker descreve como controle de tilt, confiança, motivação e foco. Então assim, se você tiver, né, preparado seu mental para isso, você não tiltar, ter uma autoconfiança, se você se motivar todos os dias e ter o foco. Então assim, esses são os ingredientes principais para você ter um sucesso, né, e na sua jornada de One Piece. Então, cara, não, isso é muito relevante. Acho que isso é um dos os conceitos mais importantes também aqui desse artigo. Porque se você consegue controlar tudo isso, aplicar tudo isso, então você praticamente é um jogador completo, né? Então é importante sim que você faça esse autocontrole, se motive cada vez mais, procure vídeos. O pessoal acha que é bobagem, mas vídeos de motivações, livros de motivação, eles são bem legais, apesar de ter uma crítica bem alta. Mas, por outro lado, procure as críticas que falam bem desse tipo de motivação, que é uma... Como é que eu posso dizer? É também é de bom agrado, né? Parte de motivação você vai ter com que... Como é que eu posso falar? Você vai ter com que se preocupar em relação a... Tipo assim, você vai ter um objetivo a mais, né? Um foco a mais, uma coisa a mais. Sempre tem uma coisa a mais, entendeu? Se você tem uma motivação, seja ele pelo seu deck novo, pelos seus bons resultados ali no treino. Então, assim, tipo, use qualquer ferramenta para se motivar. Não vá para um torneio desmotivado. Sempre procure algo para se motivar. Um elogio de algum outro jogador, de sua mãe, sua namorada, de alguma coisa assim. Vá motivado para esses torneios. Então você vai conseguir. Então você vai. Eu já comi! Lanche, né? Então você vai conseguir se desempenhar muito bem se você for motivado, né? Pelo que eu percebi, por exemplo, né, algumas pessoas aqui no meu local, depois que eu consegui ter um bom resultado no último regional, único e último regional que eu fui, né? Então, assim, eu percebi que eu motivei várias pessoas a também, tipo assim, pô, se ele consegue, eu também consigo. Por quê? Esse tipo de pensamento. Porque são pessoas próximas a mim. Tipo, se eu não fosse próximas a esse tipo de pessoa, talvez ela pudesse pensar assim, beleza, conseguiu. Mas não, ela viu que eu sou uma pessoa próxima a ela. Pô, se ele consegue, eu também consigo. Eu vi, tá aqui, ó, ele conseguiu, eu também vou conseguir, entende? Então, assim, é uma forma de motivar, entendeu? Então, é tanto que
que teve várias pessoas que também vieram no meu privado falar que, pô, Júnior, tipo, você me motivou a querer, né, a, a querer melhorar mais e mais, então eu tô fazendo mais isso, mais aquilo outro. Eu vou querer marcar aí uma sessão contigo, eu tô querendo realmente melhorar, então isso foi muito gratificante para mim, porque eu servi de motivação para alguém, né? Então foi bem legal essa parte. Então assim, essa foi, por exemplo, né, não naquele momento eu fui eu fui uma motivação para essa pessoa. Então é bem legal. Tá, então, enfim, né, para finalizar esse tópico aqui, acrescenta como uma camada de umidade, esforço incansável, incentivando os jogadores a aprenderem com cada jogo e a equilibrar a ambição com a paciência, a chave para dominar o jogo, né? Então é isso. Não vou muito me atentar a esse tópico, já deu para entender muito bem com alguns exemplos que eu já dei. Apoio psicológico e insights de autoajuda, né? Esta é uma rotina apoiada por pesquisa e literatura. Por exemplo, a prática, né, deliberada, a prática deliberada a gente aprendeu que é uma coisa com foco, com estratégia, então não é de qualquer jeito. Ele vai falar que enfativa a prática de qualidade, justificando exercícios de análise. Aqui, né, mentalidade do crescimento. Mentalidade do crescimento é o trabalho desse rapaz que mostra ver as habilidades como algo que pode ser aprendido, aprendido promove a resiliência vital para superar o azar. Aqui é aquela coisa, né, como eu te falei lá no começo do vídeo. Perdi porque o cara trigou. Não é isso. Então você vai conseguir contornar este que seria um possível azar em vitória. Então, entende o que eu tô querendo dizer? Aqui, ó, fato científico. Certo? Então você consegue realmente contornar aquela situação baseado nas suas micro decisões durante toda aquela partida. Tá aqui, ó. Enfim. Aqui, deixa eu ver aqui. A formação de hábitos prova que hábitos incrementais levam ao crescimento exponencial. Que diabo é isso? Mas enfim, aqui ele quer dizer que, tipo, quanto mais hábitos você tiver, melhor vai ser o seu crescimento, né? Então, não tem como você, de tanto praticar, você só fique do mesmo jeito, a não ser que você esteja treinando errado, né? Não adianta só praticar e só fazer por fazer. Não adianta jogar 1000 partidas e ainda continuar a mesma coisa. Então, você está fazendo algo de errado. Tá. Aqui eu destaquei um ponto bem legal. Aqui, ó. Esforço implacável, né, do Daigo. Reforça a perseverança e o foco no processo, aliando-se com o domínio a longo prazo. Então, assim, não vai ser só de agora que você vai, tipo, vou começar a fazer essa rotina, então vou fazer aqui 1 hora hoje e amanhã já tô o pro player mundialmente famoso e vou destruir tudo, vou ser o bambambam, inabalável e as porra toda. Não, você vai fazer um treino de rotina, né, diariamente. Você não vai pra academia, faz uma vez e já fica torado, né? Tipo, foda pra caralho. Não. É uma coisa contínua pra manter ali aquele nível, né? Então, sempre é a longo prazo. E aqui, acho que vai ser o último tópico. A pessoa manter-se motivado, né? Com as perdas ou mudança do meta é fundamental. É tanto que, como eu falei, então algumas pessoas ficaram chateadas porque as cartas do meta atual só não dá para ele jogar, mas ele consegue modificar, passar por isso de alguma forma, né? Tipo, melhorar essa questão. Tipo assim, esse meta não tá legal, eu não vou jogar,
Mas você consegue ver outras opções, né? Outras opções de decks, enfim. Você pode ver, também, por exemplo, no último torneio eu vi, eu tô cansado de perder pra Luffy GP. Então assim, você vai olhar seu deck, você vai olhar, o que é que eu posso fazer aqui pra tá melhorando essa partida, se é isso que tá me chateando, né? É um dos gatilhos. Então você vai fazer essa análise, né? Pronto. Pra concluir, né, esse vídeo, a gente tá batendo aqui a marca de 1 hora e 5 minutos, foi menos que a gente tava pensando. Conclusão, né, vou até ler aqui. Melhorar seu gameplay, né, no One Piece Card Game com 1 hora por dia é possível por meio de uma rotina planejada. Aqueça, grave, pratique, analise partidas, treine seu jogo mental, desacelere para maximizar cada minuto, etapas adicionais como estudar o meta, construir uma rede de otimizar seu ambiente, impulsiona o progresso enquanto os insights do poker da filosofia de Daigo e da psicologia esportiva proporcionam uma vantagem mental, ancorada pelas estratégias de construção e hábitos de Clear e pelo controle emocional deste rapaz aqui com o espírito implacável de Daigo. Esta rotina transforma o tempo limitado em crescimento consistente. E, o mais importante de tudo, mantenha a disciplina, revise o seu vídeo do jogo, né? E alimente sua vontade de vencer. Você prosperar no cenário de One Piece Card Game. Então aqui mais uma frase, né, motivacional que, querendo ou não, se você faz tudo isso, você pode perguntar, todos os jogadores que tiveram bons resultados, ou os que têm bons resultados, eles fazem um tipo de treinamento. E aqui você vai utilizar esse tipo de treinamento aqui para fazer o seu treinamento, ou apenas seguir esse que também está ótimo, perfeito, está tudo bem. Então, você vai adaptar aí a sua rotina, né, sua realidade, e vai transformar isso no grande sucesso na sua jornada de One Piece Card Game, tranquilo? E o rapaz, né, que eu peguei aqui foi o Josh Impact. Aqui o tweet dele, ele postou isso aí recentemente no Twitter dele, então eu só apenas traduzi e todos os créditos para ele, né? E esse rapaz aqui, ele é grande influente, né, aí no One Piece Card Game. Ele já tem vários pontos aí nos regionais, então ele é um jogador TS, digamos assim. Então esta é a rotina do campeão, né, digamos assim. Então tá, vamos voltar aqui pra mim. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos voltar aqui. Então é isso, meu povo. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que não tenha sido cansativo. Foi uma conversa, né? Que foi como eu falei. É como se estivesse realmente numa sala de aula, onde a pessoa vai lendo o artigo, vai debatendo aí com as pessoas. No caso, eu só vou falando, né? E debatendo. Não tem como debater porque é um vídeo gravado. Mas isso não quer dizer que você não pode chegar aí nos comentários e falar alguma coisa relevante. Dizer o que é que você achou, o que é que achou importante, se você já faz alguma coisa, algo parecido, se você vai implementar algo do que a gente já falou aqui hoje. E no mais é isso, meu povo. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu fiz esse vídeo com bastante carinho, realmente, porque, querendo ou não, é 1 hora, tive que traduzir, tive que ler tudo certinho, tratar aqui o vídeo pra vocês. Espero que gostem, dê um like, compartilhe aí para os seus amigos, não só de One Piece Card Games, mas de outros jogos, para aqueles amigos que estão se preparando aí para outros tipos de jogos. E eu sou o Johnny, nickname Wilbel, né? A galera tá falando aí. E este foi mais um vídeo de hoje. Tchau, tchau. Valeu.